Bom, é isso aí, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o GABEDIT, como que a gente pode utilizar ele para desenhar alguns tipos de moléculas, salvar algumas estruturas a partir do GABEDIT, tá? O GABEDIT é um programa muito útil nos estudos de química quântica e física quântica, tá? Com ele a gente pode desenhar moléculas, editar moléculas, montar inputs de cálculos quânticos ou também clássicos, tá? Então, na verdade, ele é só uma interface gráfica. E a partir dele a gente também consegue fazer alguns tipos de cálculos mais simples, como mecânica quântica e dinâmica quântica. Bom, primeiramente eu uso aqui o GABEDIT no Ubuntu, tá? Essa versão aqui que eu estou usando é o Ubuntu 12.10, tá? Então o GABEDIT eu já tenho ele aqui aberto, tá? Vou abrir ele aqui. Então essa aqui é a interface do GABEDIT. Tá? O GABEDIT ele é um programa livre, tá? Ele é grátis, é só você entrar na página do GABEDIT e baixar o programa. Ele tem versões para Windows como para Linux também, tá? Tanto para Windows como para Linux a interface dele é a mesma, vai ser tudo igual. Então o que você conseguir fazer no Ubuntu você vai conseguir fazer também no Windows, tá? Então essa é a página, a interface do GABEDIT. O que nós temos aqui? Primeiramente, aqui em cima nós temos uma barra de ferramentas, tá? Que a gente pode utilizar com algumas opções, como salvar, abrir arquivo, editar, inserir, visualizar geometria, ferramentas, tá? Que a gente vai poder também olhar os resultados de alguns cálculos, como o espectro IR, Raman, o VIS. Aqui para a gente rodar então uma computação de algum programa químico e etc. Só que nós também temos essa barra aqui com alguns ícones, tá? Esses ícones fazem a mesma coisa do que a barra de ferramenta, tá? Então tudo que tem aqui nessa barra de ferramenta aqui em cima, você pode também utilizar esses ícones. Então aí fica a critério de cada um, tá? Então essa barra aqui de ícones simplesmente são atalhos do que está aqui em cima nessa barra de ferramentas. Bom, mas o que significa cada um desses ícones aqui? Primeiramente, se a gente vir aqui a partir do começo, nós temos os ícones que relacionam alguns inputs de alguns tipos de softwares de cálculo, tá? De estrutura eletrônica de materiais. Então, por exemplo, o GABEDIT a gente pode desenhar algum tipo de molécula que a gente quer estudar e a partir dele mesmo vir algum desses ícones e já pedir que ele monte para você o input desses cálculos, dos cálculos para esses programas. Então, por exemplo, você fala assim, eu quero fazer um cálculo do MOPAC, tá? Só que eu não quero montar o meu input à mão. Então, o que você pode fazer? Você desenha sua molécula a partir aqui do GABEDIT e vem no ícone do MOPAC e clica. Então, ele já vai produzir para você o input do MOPAC, que é a entrada do cálculo do MOPAC, já com as palavras-chave, que vai dizer o que você quer que o programa faz, como as coordenadas dos átomos da sua molécula, tá? Então esses ícones iniciais são a respeito desses tipos de softwares quânticos, tá? Temos alguns outros ícones mais comuns, como abrir, salvar como, imprimir, ícones já conhecidos de outros programas. E nós temos esses três ícones aqui mais no final, que eles são um dos mais úteis aqui do GABEDIT. Esse primeiro aqui é Run a Program. O que significa? Rodar um programa. Como o GABEDIT é uma interface gráfica, ele também tem outra vantagem e outra facilidade. Porque muitas vezes esses programas aqui iniciais, para a gente rodar os cálculos, nós precisamos utilizar o terminal, que é aquela telinha preta, e dar um comando para você fazer o cálculo, tá? Com o GABEDIT você tem uma facilidade, que é o que? Você pode colocar no GABEDIT qual que é o local que o seu programa vai estar, tá? E a partir daí, você montando um input de algum desses tipos de programas e vindo aqui na engrenagem, você pode já fazer com que o GABEDIT mande o cálculo para você, sem você precisar ir lá no terminal, colocar o comando do programa e pedir para rodar. Então o GABEDIT já faz isso para você. Ele já manda rodar o programa para você sem você precisar dar o comando. É só você colocar qual que é o caminho que está o programa,
tá? O software de cálculo, e ele já vai fazer isso sozinho para você. Então isso daqui é muito útil para a gente, mas no momento, né, isso não é importante, a gente vai só dar uma introdução aqui do GabEdit. Esse ícone aqui, ó, que é um benzeno com um lápis, o que significa? Draw Geometry. O que a gente faz aqui? A gente desenha geometria. Então, com esse ícone, a gente vai poder desenhar nossas moléculas, visualizar resultados de alguns cálculos, tá? Editar moléculas. Então, tudo que a gente pode fazer com edição e de desenho seria esse ícone. Esses outros ícones aqui, ó, é mostrar uma geometria, orbitais, densidade. Então, para ver também alguns resultados de cálculos, nós temos aqui o ícone para sair e o About, que é caso tenha alguma dúvida sobre o GabEdit, tá? Bom, como esse vídeo, a princípio, eu quero ensinar como que você consegue fazer um desenho aqui no GabEdit, então nós vamos aqui no ícone Draw Geometry, clicamos nele, ele vai abrir uma outra janela, que é a nossa interface de desenho. Então é aqui que nós vamos desenhar a geometria. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Então, para desenhar a geometria, a gente tem que saber o que significa alguns desses ícones aqui nessa barra esquerda, tá? Eu não vou falar, por enquanto, de todos o que significa. Eu vou falar só dos mais básicos que a gente precisa saber, tá? Para desenhar uma molécula e depois aprender a salvar e abrir essa molécula, tá? Então, nós temos aqui, nesses primeiros ícones, nós temos o de translação, se a gente quiser transladar a nossa molécula, temos o de rotação e temos o de rotação em torno do eixo Z, tá? Então dessa maneira a gente pode visualizar a nossa molécula de todas as posições possíveis, tá? Aqui nós temos um zoom, tudo bem? A gente consegue aproximar ou afastar a molécula. Esse Optimal Camera, o que ele significa? Ele pega e procura uma posição melhor para você conseguir visualizar essa molécula. Por exemplo, quando você está trabalhando com uma molécula e você fica transladando ela para lá e para cá, vamos supor que de repente você perca a molécula. Você não sabe mais onde que ela está aqui na sua janela. Então o que você faz? Você vem no Optimal Camera, ele vai pegar essa sua molécula e vai colocar numa posição ótima para que você consiga visualizar. Então ela vai trazer a sua molécula de volta. Aqui nós temos o lápis, que significa inserir, tá? Ou mudar alguns átomos ou ligações. Então é com esse ícone que a gente vai usar para desenhar alguns átomos, tá? Aqui parece que é um ícone de uma tabela periódica. Na verdade ele é o que? É a mesma tabela periódica, tá? Que a gente vai utilizar para escolher o tipo de átomo que a gente quer desenhar, tá? Aqui esse H é para ajustar hidrogênios, que significa o quê? Toda vez que você desenha uma molécula, se você não completar todas as ligações, ele vai completar tudo com hidrogênio. Então, se essa opção estiver selecionada, toda vez que você estiver desenhando algum tipo de átomo, então você vai sempre ter um acréscimo de hidrogênios para completar as ligações. Eu aconselho sempre não selecionar essa opção aqui, porque muitas vezes você quer desenhar uma molécula, mas não quer que complete com hidrogênio, porque às vezes você vai utilizar um outro tipo de átomo para ligar na sua molécula. Então, sempre deixa ele fora. Aqui seria um ícone de inserir fragmento, porque tem alguns tipos de moléculas ou substituintes já pré-definidos no programa que você pode utilizar sem precisar desenhar. Esse ícone é para selecionar, tá, os átomos ou molécula que você vai estar trabalhando. Essa tesourinha com essa caixinha é para você deletar, tá, alguns átomos. Então você pode selecionar com o ícone de cima e depois deletar com o de baixo, tá? E esses outros ícones aqui estão relacionados com os átomos selecionados. Então, a partir desse ícone aqui de seleção, você pode selecionar uma porção de átomos ou um átomo e você pode trabalhar só com ele. Então, com esse ícone você pode mover o átomo selecionado, você pode rotacionar o átomo selecionado, ou você pode rotacionar em torno do eixo X, tá? Então, esses ícones aqui são análogos a esses primeiros, só que eles são utilizados só para uma seleção. Mas aqui embaixo nós temos essa setinha, que é Measure,
Então a gente vai usar para fazer algumas medidas de distância de ligação, de ângulos, etc. E esses dois ícones é o estilo da molécula que você vai querer. Ou você vai fazer só em render stick, tá? Que seria só as barrinhas, ou esse de baixo, que é render ball stick, que seria as barrinhas e bolas. Eu particularmente prefiro deixar para ele montar como bolas e barrinhas, tá? E esse último aqui é para a gente mostrar a planilha de medidas da sua molécula quando você está fazendo medidas. Bom, como o intuito aqui é mostrar como que a gente consegue fazer uma molécula, então vamos tentar desenhar alguma coisa aqui. Então, por um exemplo simples, vamos desenhar uma molécula de água, por exemplo, tá? O H2O. Então, como que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, nós temos que escolher qual tipo de átomo que eu quero desenhar. Então, eu vou aqui no ícone Set Atom to Insert, clico nele, ele vai abrir uma tabela periódica para mim. Então, aqui você pode escolher qual o tipo de átomo que você vai querer desenhar. Como eu quero desenhar a água, então vamos escolher primeiro o oxigênio, tá? Escolhido o oxigênio, então eu venho aqui no lápis, que é para a gente inserir o átomo, clico aqui, e venho em qualquer região aqui e dou um clique, tá? Então esse átomo vermelho aqui é o nosso oxigênio, tá? Então desenhamos o nosso oxigênio. Eu vou vir aqui no zoom e vou dar uma puxada nele, tá? Dar uma aproximada para a gente conseguir visualizar melhor, tá? E eu vou transladar ele para deixar um pouco mais aqui no meio para a gente. Tá, desenhei, inseri o átomo de oxigênio. Agora eu preciso os dois hidrogênios, tá? Então eu venho de novo aqui e clico na tabela periódica, tá? E agora eu vou escolher o hidrogênio, tá? Clico no hidrogênio, venho no lápis novamente e vou começar a inserir então os meus hidrogênios. Como que eu faço a ligação do hidrogênio no oxigênio? Então eu venho em cima do oxigênio, tá? Vocês podem observar que ele já está indicando através dessa sombra que eu vou fazer alguma coisa a partir do oxigênio. Então eu venho em cima do oxigênio, clico, seguro e arrasto. Então dessa forma eu vou ter uma ligação do meu oxigênio com o meu hidrogênio. Agora eu preciso fazer um outro hidrogênio. Como eu já tinha selecionado o hidrogênio, eu não preciso vir no lápis de novo. É só eu vir aqui em cima do oxigênio de novo, clicar e segurar. Dessa forma eu vou ter o meu outro átomo de hidrogênio. Tudo bem? Então eu desenhei a minha molécula de H2O, molécula de água. Eu posso visualizar ela em outros ângulos, ó. Eu posso vir aqui na rotação, clico e você consegue rotacionar a sua molécula. Tudo bem? Então você pode observar ela de todos os ângulos possíveis, tá? A minha molécula de água. Só que dessa forma a gente criou a nossa molécula sem se preocupar com as distâncias de ligações. Mas e se eu quiser então olhar como que estão as distâncias de ligações? Porque as distâncias de oxigênio e hidrogênio são basicamente próximos de 1,1 angstrom, tá? Então eu também posso fazer isso, posso vir aqui, tá, e mudar essas distâncias. Como que eu faço isso? Então aqui na minha barra dos ícones, lá quase no final, tem um ícone que se chama Measure. Então com esse ícone eu vou poder fazer algumas medidas de distâncias ou ângulos e também eu posso modificar o valor deles. Então eu clico aqui no Measure, tá? Ele vai abrir uma caixinha nova aqui do lado, tá? E eu vou selecionar quais são os átomos que eu quero fazer medida. Por exemplo, se eu quero pegar entre esse oxigênio e esse hidrogênio da esquerda. Então eu clico no oxigênio, pode ver que ele ficou verdinho, então ficou selecionado. E eu clico aqui no hidrogênio. Então selecionei essa ligação aqui. Se eu olhar aqui na minha caixa do lado, o que apareceu? Aqui em cima eu tenho distâncias em angstroms.
Então a distância do oxigênio ao hidrogênio, que é essa distância aqui, oxigênio e hidrogênio. E apareceu o valor dessa distância, que é em torno de 1,32 angstroms. Ah, mas eu não quero deixar nesse tamanho, porque quero diminuir. Então você pode vir aqui, selecionar essa ligação aqui, e você pode mudar o valor. Por exemplo, vamos colocar 1,1, que é a distância mais ou menos encontrada entre o hidrogênio e outro tipo de átomos. Você coloca qual que é a distância que você quer, dá um Enter, você pode perceber que já modificou aqui a distância. Então, dessa forma, você pode modificar manualmente qual que é a distância de ligação dos seus átomos. Agora eu quero ver o outro hidrogênio. O que eu vou fazer? Eu tiro a seleção desse hidrogênio, clicando em cima, mantenho do oxigênio e agora eu clico no outro hidrogênio. Então aqui apareceu a distância do átomo oxigênio 1, que foi o primeiro que eu criei, e o hidrogênio 2, que foi o segundo que eu criei. E esse daqui era o 3, porque foi o terceiro que eu criei. Então apareceu a distância de ligação deles em torno de 1,33, só que eu quero deixar 1,1. Então 1,1, você coloca, dá um Enter, ele já vai modificar. Tudo bem? Então a gente percebe que ele já deu uma mudada. Só que aqui, ó, a gente pode observar aqui nessa caixinha que aparece o ângulos em graus e o diedral em graus. Então, além da gente poder modificar as distâncias de ligação, a gente também pode modificar os ângulos, tá, entre as ligações e o ângulo diedral. Nesse caso, como a gente está vendo aqui um exemplo só da molécula de água, a gente não tem um ângulo diedral, a gente vai ter só um ângulo. Se eu quero fazer uma medida de ângulo, ó, então eu vou tirar a seleção desses átomos aqui. Para a gente definir o ângulo, a gente precisa de pelo menos 3 átomos. Então eu venho aqui, seleciono, por exemplo, desse hidrogênio até o outro hidrogênio, clicando nos átomos. Então eu defini o ângulo diedral. Tá? Aqui, ó, ele aparece as ligações entre o hidrogênio 3, que foi o último hidrogênio que eu coloquei, e o oxigênio. A distância entre o hidrogênio e o hidrogênio, então a distância entre esses dois hidrogênios. E aparece a distância do oxigênio e o hidrogênio 2, que seria esse oxigênio e o hidrogênio 2. Tá? E aqui embaixo apareceu o ângulo formado entre esses 3 átomos. Então, ó, o ângulo formado entre o hidrogênio 3, o oxigênio 1 e o hidrogênio 2. Tá? Então, o ângulo entre eles é de 117 graus, tá? E 94 minutos, digamos assim. Tá? 117 e 94 graus. Então, o que nós temos assim? Nós temos desse jeito, qual que é o ângulo de abertura entre esses dois hidrogênios aqui. O que eu vou fazer agora? Eu posso modificar esse valor aqui. Vamos supor que eu quero deixar em 120. Então eu venho aqui, seleciono esse grau aqui que eu não quero mais, deleto ele e vamos supor que eu queira 120 graus. Coloco 120, dou um Enter, pode perceber que deu uma mudadinha aqui. Ah, mas se você quiser por maior, vamos supor, eu quero colocar 180. Então a gente pode perceber que ele fica totalmente coplanar. Tá? Isso na realidade não é factível, como nós sabemos, né? Como ficam pares isolados aqui no oxigênio, ele não vai conseguir ficar coplanar, tá? com os hidrogênios. Então vamos deixar aqui 120, que é o mais próximo que nós teríamos da realidade. Tá? Então dessa maneira eu consigo trabalhar com essas distâncias de ligações aqui. Tudo bem? Então, tirando aqui a seleção deles, tá? Venho aqui na rotação e consigo ver como que ficou então a minha molécula. Tá? Aqui a gente pode fazer moléculas grandes, pequenas, etc. Então dessa forma. Então sempre a gente faz isso, coloca um átomo e a partir dele seleciona e arrasta para criar outro átomo. Bom, é isso aí, aqui são umas dicas iniciais para como a gente faz o desenho de algumas moléculas. Espero que seja útil para vocês. Tá? Você pode desenhar moléculas maiores, tá? Como testes. Tá? Começa a se tornar um pouco mais complicado quando a gente começa a desenhar moléculas maiores, mas dá certo e você pode ir ajustando aí. Tá? Bom, outra coisa aqui é quando a gente vai salvar a molécula.
Então eu desenhei minha molécula, eu quero salvar ela. Então o que eu vou fazer? Se eu clicar com o botão direito, ele vai aparecer algumas opções, tá? Como ler, editar, selecionar, salvar como, adicionar, construir, entre outras, tá? Essas outras opções a gente vai ver então mais para frente, para que serve cada uma delas. Como eu quero salvar, tá, essa molécula, então vem aqui, ó, Save As, e aqui aparecem alguns tipos de extensões que eu posso salvar que eu posso salvar a minha molécula. Então eu tenho aqui, ó, salvar como um arquivo gabedito, XYZ, MOL2, MOL, tal, etc. Tá? Todos esses tipos de formato. Geralmente a gente utiliza um formato XYZ. O que significa? Ele vai salvar as coordenadas dessa molécula que nós desenhamos. Então ela vai salvar em coordenadas cartesianas. Tá? Então, como um exemplo, vamos salvar ela em coordenadas cartesianas XYZ. Então você clica no arquivo XYZ e aqui você vai escolher qual que é o caminho, né, e qual que é a pasta que você vai salvar. Vamos supor que eu quero salvar aqui na área de trabalho mesmo. Tá? Então eu venho aqui e coloco um nome para minha molécula. Então H2O, tá? .xyz, porque essa vai ser a extensão do meu arquivo, que ele vai ser um arquivo cartesiano, tá? E eu venho aqui embaixo, tem o save, tá meio difícil de ver aqui embaixo, mas você aperta aqui o save e você salvou a sua molécula. Se depois você fechar o programa e quiser ver de novo a sua molécula, você vem com o botão direito e vem no read XYZ file. Você clica aqui, tá? Você vai procurar a pasta que você colocou a sua molécula, aqui H2O, e vai abrir ela de novo, tá? Aí você pode mexer novamente e tudo mais, ok? Então dessa maneira você consegue também salvar os seus trabalhos, tá? Quando você precisa utilizá-los novamente depois, ok? Bom, esse foi um vídeo inicial, então, para vocês aprenderem um pouquinho o que significa alguns ícones e como a gente faz desenhos das moléculas, tá? Espero que tenha sido útil. E é bom a gente então fazer alguns treinamentos. Então vocês que estão vendo esse vídeo agora podem pegar e tentar desenhar alguns outros tipos de moléculas ou polímeros, tá? E etc, e ver se você consegue montar, tá? E eventualmente poderei então soltar outros vídeos mostrando como que a gente faz um ajuste daquelas ligações e dos ângulos com alguns cálculos mais simples, como mecânica molecular, tá? Que a gente só faz um ajuste para a molécula não ficar tão feia, digamos assim, porque muitas vezes quando a gente vai desenhar ela não fica muito simétrica e tudo mais. Então tem alguns macetes para a gente dar uma melhorada nas moléculas, ok? Bom, é isso aí então, gente. Valeu aí pela atenção e até a próxima.